você vai acompanhar agora mais uma reportagem especial da série sobre práticas conservacionistas do solo e da água. Bom, no domingo passado nós mostramos a estação experimental de agropesquisa de 2 vizinhos, uma das 6 espalhadas pelo Paraná. Lá nós vimos como é a evasão de água em terrenos com e sem terraços e o que acontece em microbacias quando no seu entorno há boas práticas conservacionistas do solo e da água. Pois bem, hoje a visita é em Guarapuava, no distrito de Entre Rios, onde uma outra estação de pesquisa avalia o solo e a água nessa região central do estado. Vejam só. De 2 vizinhos, seguimos a Guarapuava, para no dia seguinte conhecer mais uma unidade experimental de agropesquisa em solo e água. Diferentemente do que vimos há pouco ali em 2 vizinhos, onde a estação experimental é dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Guarapuava nós estamos numa propriedade rural, onde o experimento foi implantado aqui, essa estação experimental de pesquisa. E o Cristiano Potti é o coordenador dessa área, ele é pesquisador da Unicentro, uma universidade estadual. Ô Potti, o que vocês estão vendo aqui? Bem, o projeto aqui em Guarapuava, ele tem um adicional do resto do estado, que nós temos além das 2 parcelas que são a exigência do projeto, né? Uma parcela que é a parcela padrão, do jeito que em tese o produtor está fazendo, o plantio direto, e a parcela com o terraço, nós temos uma terceira mega parcela, que é essa exatamente onde nós estamos, que nós estamos denominando ela de parcela de boas práticas de manejo da região. Então, o que nós estamos estudando aqui é um melhoramento do solo por condições biológicas, por exemplo, que é a inclusão de um adubo verde outonal na rotação de culturas. Então o projeto da rede de agropesquisa, ela incentiva que cada região do estado trabalhe suas particularidades. E a nossa região em particular, ela produz soja e milho no verão e grande parte delas é trigo e cevada e alguma outra parte com aveia para grão no inverno. E o produtor, de fato, ele precisa dessas culturas de rendimento econômico. E o adubo verde invernal, só como cobertura de solo, muitas vezes ele não é atrativo. Então a nossa tentativa aqui é que esse adubo verde, então, ele entre no período outonal, que o solo estaria descoberto, o produtor não teria outra cultura e ele estaria protegendo o solo. Além disso, essa parcela das boas práticas, então, ela preconiza que toda a semeadura seja em nível e todas as operações de pulverização também sejam em nível, isto é, não no sentido do maior comprimento de rampa, favorecendo assim também a proteção contra o escoamento superficial de água. Ô Potti, vindo até aqui, essa região, como você disse, é uma região diferente, ela tem uma região menos dobrada, ela tem mais suavidade nas suas declividades. E a gente vê pouco terraceamento. Essa parcela aqui demonstra o que a região, os produtores praticam. E que resultado você está encontrando aqui numa situação dessa parcela onde está sem terraço, numa comparação com aquela do lado que está com terraço em termos de escoamento de água? Bem, os dados são ainda bem preliminares, né? Nós conseguimos monitorar até agora uma chuva, mas a expectativa está sendo bem boa, porque nessa chuva que nós medimos em junho, praticamente teve o mesmo escoamento de água essa parcela aqui com a parcela dos terraços, que de fato ela é muito eficiente contra o escoamento. Só que como a nossa área ela tem um comprimento de rampa, geralmente a região aqui um comprimento de rampa menor e o relevo não tão acidentado, muitas vezes pode ser que o terraço não seja a alternativa ideal para nós, mas uma alternativa mais econômica talvez seria até esse melhoramento de manejo de solo com planta de cobertura, alguns chamam isso de planta colher,
Então está semeando e a planta está de pé ainda com a aerossemeadura e a hora que colher a soja já tem o adubo verde nascendo e o solo estaria protegido por toda a parte do tempo. Ô Paulo, e o que é que tem de diferente aqui com relação ao que o produtor da região normalmente pratica? Bem, uma tentativa nossa aqui de melhorar todo o manejo é um conjunto de práticas. Então, além da adubação verde outonal, fazer o tráfego de máquinas diferenciado. Então, normalmente o produtor ele usa o maior comprimento de rampa com a semeadura e com os tratos culturais de pulverização, que pode ser visto muitas vezes com os rastros de pulverização no sentido morro abaixo. Nessas boas práticas nossas aqui, a gente está fazendo todas essas operações em nível, tanto a semeadura quanto as aplicações aí de defensivos. Então a pulverização também é feita transversal em contorno. Em resumo, o que a gente percebe? Que a semeadura sendo feita em contorno cria uma pequena rugosidade superficial que acaba sendo uma pequena barreira contra a erosão, e o reflexo disso a gente enxerga na calha de monitoramento, que tem um escoamento menor de água quando todas as práticas são realizadas no sentido mais longo do terreno, isto é, no sentido morro abaixo. Aqui também vimos que a cooperativa agrária é também parceira do projeto e acredita que o envolvimento de seus técnicos e cooperados vão ajudar no desenvolvimento de técnicas de sustentabilidade. O engajamento da cooperativa, desde o início, ela estava está embasada na questão da preocupação com a sustentabilidade, né? A preocupação de manter as propriedades para os sucessores. E um dos pilares da sustentabilidade que a gente entende é a questão da preservação do meio ambiente, da conservação do solo e da água, né, na região. E a cooperativa, que tem um trabalho muito próximo aos cooperados na difusão de tecnologia e de informações, viu no projeto uma oportunidade de trabalhar em conjunto com bons parceiros como a Unicentro, para entender metodologias que poderiam ser aplicadas aqui de uma maneira muito rápida. Uma das parcelas, inclusive, preza pelas boas práticas adotadas aqui na região, já pelos cooperados. Tem uma longa tradição em plantio direto, mas também em rotação de culturas, plantio em nível, né? E, quando necessário, curvas de nível, né? E que resultados vocês estão colhendo? O produtor está entendendo? O produtor está entendendo, o projeto é um projeto de médio e longo prazo, né? Mas a gente já começa a ver, né, pequenos resultados, ainda está em fase de levantamento dos dados, mas a gente vê muito positivo o experimento, né? E a proximidade. O experimento está numa área de cooperado, que também ajuda, né? O próprio cooperado passa a ser um difusor dessa tecnologia. Os pesquisadores das estações experimentais também são professores em suas universidades, onde ficam a maior parte do seu tempo. Daí que entra a participação dos bolsistas. Eles que fazem a ponte entre a pesquisa e o pesquisador. São os executores do experimento. Qual é a tua rotina aqui, Jonathan? Então, a gente é responsável pela condução do experimento, toda a parte da avaliação do solo e da água que está saindo dessas mega parcelas aqui. É responsabilidade nossa como bolsista fazer a coleta e avaliação desses dados, seja eles de coleta para física do solo, química ou biológica do solo, e até mesmo a água ali que sai no momento da chuva. Então os bolsistas eles são responsáveis por fazer essa coleta e o processamento em laboratório dessas amostras. E aí vai para o pesquisador responsável. Isso, a gente faz um conjunto de dados, né, faz o backup dos equipamentos e posteriormente a gente leva isso ao professor ou pesquisador para estar comentando e argumentando sobre aqueles resultados. Bom, gente, no domingo que vem nós vamos mostrar mais uma estação de agropesquisa no norte do estado que está instalada numa propriedade e avalia o comportamento da água e do solo em áreas com e sem terraço, numa condição normal de uma fazenda produtora de grãos. Não perca!